Fala pessoal, tudo certo? Hoje a gente vai continuar então aí os nossos estudos sobre alguns elementos iniciais aí de matemática que a gente precisa e vai utilizar bastante aí durante todo aí o nosso curso técnico. Bom, hoje os assuntos que nós vamos tratar são as razões e as proporções, que são elementos aí que estão presentes em muitas áreas, né? A todo momento a gente acaba utilizando mesmo sem saber o nome. Vamos lá. Bom, o que que é uma razão? Basicamente, uma razão é uma relação que eu faço entre dois números, né? Duas coisas. Então, dados dois números qualquer, né? Sendo que o b não pode ser zero, né? A razão de a para b que a gente fala, que a gente representa por uma fração, né? Por uma divisão, é uma comparação entre a grandeza a e a grandeza b. Como assim? Né? Grandezas são qualquer coisa que a gente consegue medir. Então, se uma sala, por exemplo, tem 40 alunos, é uma grandeza, né? Então, a quantidade de alunos é 40. E 18 desses alunos são homens e 22 são mulheres. Com essas informações, a gente consegue construir algumas razões, né? Então, eu posso, por exemplo, fazer uma razão de homens com relação ao total da turma. Então, isso seria o quê? Eu tenho 18 homens para 40 alunos, que é o total da turma. 18 para 40. Então, é a razão de homens em relação ao total da turma. E qual seria a razão de mulheres é, com relação ao total da turma? Então, seria 22 mulheres que eu tenho na turma dos 40 alunos. E agora, se eu fizer a razão de homens para mulheres, então seria 18 homens entre 22 e 22 mulheres. Ou 22 mulheres e 18 homens, né? Então, esses números que a gente vai relacionando, eles formam o que a gente chama de razão. Então, de maneira sucinta, né? Razão é uma relação que a gente constrói entre dois números. Geralmente a gente constrói razões para números, né, que fazem sentido. Então a gente sempre vai ter alguma informação nas razões, como a gente vai ver ali nos próximos exercícios. Bom, isso é uma razão. Então a razão é uma divisão entre dois números, uma relação entre dois números. E o que que é uma proporção? Proporção é uma igualdade que eu faço entre duas ou mais razões. Então, se eu tenho uma razão, que é uma relação entre o número A e B, e outra razão entre o número C e D, se eu falo que elas são iguais, eu tenho uma proporção. Então, isso é uma razão, isso é outra razão, e isso aqui, por conta da igualdade, é uma proporção. Isso aqui a gente vai usar bastante, vocês já devem ter escutado falar sobre regra de três, né? Regra de três nada mais é do que uma proporção. E quando a gente tem uma proporção, a gente tem uma propriedade que a gente pode usar, que é a multiplicação em cruz. Então, A vezes D, passou D multiplicando, né? Fica A vezes D, é igual a B vezes C. Então, é cruz porque eu estou multiplicando A com D e igualando B com C. Isso aqui, né, é uma propriedade que a gente diz assim, que o produto dos extremos, que é A vezes D, é igual ao produto do meio, que é B vezes C. Bom, em toda proporção a gente pode estabelecer essa relação. Então, isso é uma razão, isso é outra razão, isso aqui é uma proporção. Esses dois conceitos são os conceitos chaves para a gente poder aplicar na aula de hoje e resolver uma série aí de exercícios. Vamos nesse primeiro exercício. Uma usina produz 500 litros de álcool com 6 quilos de cana-de-açúcar. Quantos litros de álcool a usina vai produzir com 15 quilos de cana? Então vamos lá. Isso aqui é um típico exercício que eu consigo resolver com proporções. E como assim seria a proporção? Eu tenho uma informação aqui, deixa eu trocar para o vermelho, e essa informação aqui tem a ver com os litros de álcool, essa aqui tem a ver com os quilos de cana, e essa aqui tem a ver com os quilos de cana. Então eu posso escrever uma proporção que relaciona os quilos de cana, por exemplo. Então eu sei que 6.000 quilos de cana com relação aos 15.000 vão ser igual, isso aqui vai ser igual a uma razão entre os volumes. Que volumes?
6.000 faz 500. 15.000 vai fazer X. Eu não sei qual que é. Então vejam que eu construí uma razão dos quilos de cana e uma razão dos volumes de álcool e eu fiz então uma proporção. Por que que eu posso fazer uma proporção? Porque elas são proporcionais. O que que é ser proporcional? Se eu aumentar os quilos de cana de 6.000 para 15.000, eu também vou aumentar na mesma medida, né, o volume de álcool, porque é diretamente proporcional. 6.000, se 6.000 quilos fazem 500 litros, 12.000 quilos vão fazer 1.000 litros, que vai ser o dobro. 18.000 quilos vão fazer 1.500 litros, que é o triplo, né? Então tem uma proporção. Então, para a gente saber quantos litros a gente vai fazer, vamos usar a propriedade das proporções, né? Que é a multiplicação dos extremos, ou que é a multiplicação em cruz, né? É igual ali o produto dos meios. 15.000. Eu vou colocar como pontinho para não confundir com o x. E aí, aqui a gente tem uma equação do primeiro grau, a gente vai estudar mais para frente, né? Mas basicamente a gente tem que isolar o x para poder calcular, né? Então, para isolar o x e deixar ele sozinho, a gente passa dividindo aquele valor. Vamos ver como que fica, ó. Esse corta com esse com esse e esse com esse. Então fica 15 vezes 500 dividido por 6. 1.250 o quê, né? A gente tem que criar o hábito aqui, não só aqui, né? Em todas as contas que a gente for fazer, de colocar o que a gente chama de unidade. Unidade, né, são essas informações que a gente dá que caracterizam. Opa, desculpa, bati aqui no microfone. Unidade são essas informações que a gente utiliza, né, que caracterizam o número. Porque 1.250 pode ser qualquer coisa, mas na hora que eu coloco aqui a unidade, eu sei que eu estou falando de litros. Poderia ser quilos, poderia ser metros, poderia ser segundos, né? Por isso que a unidade é importante para me informar, né, do que se trata aquele número. Bom, e aí, trabalhar com razões é relativamente simples, só tem que tomar um pouquinho de cuidado no cálculo, né? E na hora de montar ali a fraçãozinha, aquelas razões. E tem alguns tipos de razões que são especiais, que elas aparecem aí bastante. E aí a gente vai chamar atenção aqui na aula hoje para conhecer um pouquinho mais delas. A primeira que a gente vai usar muito aqui no curso, inclusive vocês vão utilizar aí depois na vida de técnico, é as escalas. As escalas nada mais são do que razões, né? Razão sobre o quê? O que que é uma escala? Uma escala é uma relação entre aquilo que eu desenho no papel, né, o comprimento que está no papel e o comprimento da realidade. Então, eu não posso desenhar, por exemplo, uma casa exatamente do tamanho real, senão eu não tenho folha de papel para isso, né? Se eu for desenhar, por exemplo, 10 metros, 10 metros, não dá para fazer uma linha de 10 metros ali no meu papel de projeto. Então, eu uso uma escala, quer dizer que eu vou reduzir aquela linha para caber no papel, e aí tem uma razão de escala. O que que é uma razão de escala? Razão de escala é sempre a relação entre a distância do papel e a distância real. Então, uma razão entre aquilo que está no papel e aquilo que está na realidade. Então, se eu falo que a escala de um desenho é 1:100, isso quer dizer que uma unidade do papel é 100 unidades da realidade. Então, se eu desenhar 1 centímetro no papel, eu vou ter, aquilo vai representar 100 centímetros, ou seja, 1 metro da realidade. Essa é uma das escalas mais utilizadas, né? Mas a gente tem também 1:50, 1:25, 1:75, 1:500, 1:200, 1:1000, dependendo ali do projeto, né? Geralmente loteamentos. 1:10, 1:5, 1:20, né? Que são escalas de detalhe. Enfim, a escala vai ser sempre uma relação que a gente vai ter aí que vai construir. É, E quando a gente vai tratar de geometria, né? A gente vai estudar mais para frente, mais específico aí a geometria, mas a gente tem também as razões de semelhança. O que que é semelhança? Semelhança é quando eu tenho alguma proporção entre figuras, né? Então aqui, por exemplo, vamos supor que nesse triângulo pequeno ele tem 10 centímetros de base. E esse maior aqui tem 20 centímetros.
E eles são o mesmo triângulo, né, em termos ali de forma. Mas esse aqui é o dobro desse aqui, né? Então aqui a gente tem as medidas e ali a gente tem o dobro daquelas medidas, né? Então se a base é 10, aqui vai ser 20. Vamos supor aqui que a altura, eu não calculei, tá? Mas vamos supor que a altura seja 8. Então aqui a altura vai ser 16 e por aí vai, né? Então razão de semelhança é quando a gente encontra qual que é a escala daquela figura, né? Se a figura é o dobro, se é metade, né? Então a gente vai chamar ali de razão de semelhança a relação entre o lado da figura um e o lado da figura 2, né? Ou seja, como se fosse a escala mesmo, né? Eu vou escolher alguma das figuras, é, geralmente a figura um é a menor e a figura 2 é a maior, né? E daí vai mostrar pra gente qual que é a razão de semelhança. Bom, outra razão especial que a gente tem é a relação de áreas. Então vocês conseguem observar que nesse triângulo, né? O triângulo maior é o dobro, tem o dobro dos lados do menor. Só que as áreas? Será que a área é o dobro? Bom, para a gente ver isso, né? Deixa eu dar uma apagada aqui na tinta. Vamos tentar transportar a medida aqui. Aqui seria uma vez o triângulo pequeno e aqui seria duas vezes o triângulo pequeno. Se fosse o dobro, já era para eu ter conseguido pintar tudo. Mas reparem que ainda falta um bom pedaço. E que pedaço que falta? Justamente mais duas vezes aquele triângulo. Então vocês podem reparar que se o lado tem o dobro do lado do menor, aqui precisei de quatro vezes a área do triângulo. Isso vai acontecer sempre que a gente trabalhar com área, né? Por quê? Para a gente saber a relação entre a área dos triângulos, né, as áreas das figuras, a gente tem que fazer a razão de semelhança ao quadrado. A nossa razão de semelhança poderia ser 2 para 1 ao quadrado, que é 4. Então, como ele é o dobro, né? Como o lado é o dobro, as áreas vão ser multiplicadas por 4 vezes, que é 2 ao quadrado. Da mesma maneira, a gente vai ter essa relação com os volumes. Só que com os volumes, o que que vai acontecer? O volume a gente já vai elevar ao triplo, vai fazer ao cubo, né? Ao invés de fazer ao quadrado, a gente vai fazer ao cubo o volume. Mas vai ser sempre essa mesma ideia aqui que a gente vai ter. Bom, vamos aplicar então essas ideias nesses dois exemplos. Primeiro aqui é um exemplo de um mapa que a gente tem uma escala de 1 para 20 mil. E diz que nesse mapa a distância entre duas cidades é de 10 centímetros. Quanto que vai ser essa distância em quilômetros, né, da realidade? Bom, como que a gente vai resolver isso? A gente sabe que 1 centímetro, vou montar aqui. Então aqui a gente tem em centímetros do mapa e aqui a gente tem a realidade. 1 centímetro no mapa equivale a 20 mil centímetros da realidade. 10 centímetros no mapa vão equivaler ao x da realidade que a gente quer construir. Então a gente pode montar aqui, por exemplo, 1 sobre 20 mil é igual a 10 sobre x, né? Então, centímetro do mapa, realidade. Centímetro do mapa, realidade. Então fica x vezes 1, né? X, multiplicando ali em cruz, é igual a 10 vezes 20 mil. Isso aqui dá 200 mil centímetros. A gente vai aprender as conversões em breve, né, de unidades, mas isso aqui são 2.000 metros, isso aqui é 2 quilômetros, né? Então a resposta vai ser 2 quilômetros na realidade. E a gente tem mais um exemplo aqui, ó. Determinada região de uma maquete, então foi construída uma maquete de um condomínio e tem um pedaço da maquete que tem área de 0,72 metros quadrados.
Isso é da maquete, obviamente, né? Não é do condomínio de verdade. E quanto que vai ser essa área na realidade? Nessa área da maquete de 0,72 corresponde a quanto na realidade? Sabendo que a escala é 1:75. Aqui a gente tem, então, a razão que a gente vai construir ali do nosso desenho, né? A razão de semelhança, a razão de escala é 1:75. E a gente sabe que a área do desenho é 0,72 metros quadrados. E eu quero saber qual que é a área da realidade. A gente sabe que a área do desenho sobre a área da realidade é igual à razão de semelhança do desenho para a realidade ao quadrado. Então fica 0,72 sobre a área da realidade é igual a 1 ao quadrado vezes 75, perdão, isso, dividido, né, por 75 ao quadrado. Então, a área da realidade é 0,72 vezes 75 ao quadrado. A área da realidade vai ser, então, 4.050 metros quadrados. Por que que a resposta está em metros? Porque aqui eu estava em metros quadrados, né? Já foi dado aqui em metros quadrados, então a resposta é em metros quadrados. Então, aplicamos aqui alguns casos específicos, né, de razões, né, razão de escala e razão entre áreas. E vamos entender agora, né, um conceito muito importante quando a gente trata dessas grandezas. E essas razões são importantes porque a gente vai ter depois, vocês vão estudar lá em POC, né, em Planejamento e Orçamento, que a gente precisa dimensionar a equipe, né, mão de obra. Então, saber, por exemplo, quantos pedreiros vão ser necessários, quantos quilos de cimento vão ser necessários. E tudo isso, na verdade, são relações entre grandezas que a gente vai ter. Bom, grandezas, como eu comentei, são quaisquer números, que a gente utiliza para medir alguma coisa. E essas alguma coisas, né, que a gente pode medir, elas são classificadas em dois grupos, né? Os números eles podem ser diretamente proporcionais ou pode ser inversamente proporcionais, né? As grandezas podem ser diretamente proporcional ou inversamente proporcional. E tradução disso tudo, né? É, isso quer dizer o quê? Que eu posso fazer uma proporção direta ou uma proporção inversa. Que quer dizer uma proporção direta? Quer dizer o quê? Que um aumento linear de uma grandeza vai implicar no aumento da outra grandeza, na mesma proporção. Um exemplo disso, né, é essa ideia da receita do bolo. Para fazer um bolo de aniversário, são utilizados 300 gramas de chocolate. Só que vão ser feitos 5 bolos. Qual que é a quantidade que a gente vai precisar? Essas gramas de chocolate em relação ao bolo é diretamente ou inversamente proporcional? Então é só pensar, se eu aumentar a quantidade de bolos, eu vou aumentar a quantidade de chocolate? Sim, porque eu vou precisar de mais chocolate. Então elas são diretamente proporcionais. Para resolver isso, basta a gente fazer uma regra de 3. Regra de 3 é quando a gente estabelece ali uma proporção. Então aqui a gente tem quantidade de bolo e aqui a gente tem chocolate, né? Então aqui a gente tem quantos gramas de chocolate e aqui a gente tem a quantidade de bolo. Então um bolo são necessários 300 gramas de chocolate. 5 bolos vão precisar de X gramas de chocolate. Então fica 1/5 é igual a 300 sobre X. Faça a multiplicação. X é igual a 1.500 gramas. Isso são grandezas diretamente proporcionais. Agora, o que são inversamente? Inversamente vai ser o contrário. Quer dizer que quando uma aumenta, a outra vai diminuir na mesma proporção. Então, se uma aumenta 2 vezes, a outra vai diminuir 2 vezes. Mas como isso acontece na prática?
Vamos ver esse exemplo. Para chegar em São Paulo, Lisa demora 3 horas numa velocidade de 80 quilômetros por hora. Quanto tempo vai ser necessário se ela aumentar a velocidade para 120? Bom, quais são as grandezas que estão aqui? A gente tem a grandeza velocidade, e que aqui está em quilômetros por hora, e a gente tem a grandeza tempo, que está em horas. Então a gente sempre vai resolver esses exercícios primeiro identificando as grandezas. A gente sabe o que? Velocidade, se ela tiver a 80 quilômetros por hora, ela vai demorar 3 horas para chegar na cidade. Se ela tiver a 120 quilômetros por hora, quanto tempo ela vai demorar? Mas agora eu tenho que pensar. Se eu aumentar a minha velocidade, meu tempo aumenta ou diminui? Né? Então, se eu aumentar a velocidade, aqui eu estou dizendo aumentar, né? Pensando. Se eu aumentar a velocidade, o tempo ele vai aumentar ou diminuir? Se eu for mais rápido, eu vou demorar menos tempo. Então, ele diminui. Nesse caso, repare que se eu aumentar a quantidade de bolo, a quantidade ali de chocolate vai aumentar também. Nesse caso, se eu aumento a velocidade, eu diminuo o tempo. Como as setinhas elas estão inversas, né? Porque se eu aumentar uma, eu diminuo a outra. Eu tenho grandezas que são inversamente proporcionais. Quando elas estão inversamente, o que que eu faço para resolver? Eu tenho que deixar as setinhas na mesma direção. Então, para eu deixar na mesma direção, eu tenho que inverter esses números na hora de construir a fração. Ó. Esse vai para cima e esse vai para baixo. Porque daí eu consigo inverter essa setinha. É como se eu virasse o papel de ponta cabeça para elas ficarem iguais. Na hora que eu vou construir ali a minha proporção, eu tenho que colocar daquele jeitinho invertido. E daí eu faço a minha multiplicação. Então fica 80 vezes 3 é igual a 120x. X é igual a 80 vezes 3 dividido por 120. Aqui dá para dividir por 40, fica 2, aqui 3, corta, corta, 2 horas. Então, o tempo que eu vou levar, uma velocidade de... Eu não, né? A Lisa vai levar para 120 km por hora, vai ser de 2 horas. Então, detalhe, quando for inversamente, eu tenho que inverter a minha razão. Vamos fazer isso nesses dois exemplos, né? Vamos entender um pouquinho mais como que funciona essas grandezas. O muro de 12 metros foi construído utilizando 2.160 tijolos. Se a gente quiser construir um muro de 30 metros do mesmo jeito, quantos tijolos vão ser necessários? Primeira coisa para resolver então é identificar as grandezas. Quais são as grandezas? A altura do muro. Isso aqui está sendo medido em metros. E a gente tem a quantidade de tijolos. Vou colocar aqui, quantidade. Para construir 12 metros de muro, são necessários 2.160 tijolos. Para construir 30 metros, quantos tijolos vão ser necessários? Vamos analisar agora as grandezas. Se eu aumentar a altura do muro, eu vou precisar de mais tijolo ou de menos tijolo? Quando eu aumento a altura do muro, eu vou construir mais coisas, então eu preciso de mais tijolo. Então elas são diretamente proporcionais. Se elas são diretamente proporcionais, é só eu copiar e construir a minha proporção do jeitinho que tá. E aí eu multiplico em cruz, né? Por isso que chama regra de 3, porque eu sempre tenho 3 informações e falta uma. Igual a 30 vezes 2.160. X vai ser igual a essa multiplicação dividido por 12. 5.400 o quê? Tijolos.
Então, eu vou precisar 5.400 tijolos. Vamos agora para esse outro aqui. Uma equipe de 5 professores gastou 12 dias para corrigir as provas de um vestibular. Considerando a mesma proporção, quantos dias vão levar 30 professores para corrigir essas provas? A mesma, perdão, a mesma quantidade de provas. Então, quais são as grandezas que a gente tem aqui? A grandeza é a quantidade de professores e o tempo que está que tá sendo medido em dias. A quantidade de professores, a gente tem 5 professores que demoram 12 dias para corrigir uma quantidade de provas. Se tiver 30 professores, quanto tempo vai ser necessário? Então, vamos analisar as grandezas. Vamos supor que eu tenha 100 provas, né? Aqui não fala a quantidade, a gente não vai usar, mas só para facilitar. 5 professores para corrigir essas 100 provas, está falando que demora 12 dias. Mas ao invés de 5, se fossem 30 professores, eu ia corrigir essa quantidade mais rápido ou mais devagar? Sendo que as mesmas 100 provas, por exemplo, eu corrigiria mais rápido, né? Então, quando eu aumento a quantidade de professores, eu diminuo o tempo necessário para corrigir. Se aumentar a quantidade de professores, eu diminuo o tempo para corrigir. Isso quer dizer que são grandezas inversamente proporcionais. Como elas estão inversamente, eu tenho que orientar a minha setinha para ficar na mesma direção. Então, para isso, eu tenho que inverter aqui, para que ela fique na direção igual à primeira. E aí, eu vou fazer a minha proporção com as setinhas todas na mesma direção. Fazendo então esses cálculos, 12 vezes 5 é igual a 30x, e dá 60 é igual a 30x, x é igual a 2 dias. Então, uma equipe de 30 professores iriam gastar 2 dias para corrigir essa quantidade de provas. Se 5 professores demoram 12, 30 professores vão demorar 2 dias. Bom, mais exemplos. Para executar a reforma de um apartamento, uma pessoa solicitou o serviço de 3 pedreiros e combinou pagar R$ 3.000 ao término da obra. Um pedreiro trabalhou por 5 dias, o outro trabalhou por 3 e o terceiro trabalhou por 2. Quanto cada pedreiro deve receber para ser justo? Né? Então, R$ 3.000 era o preço da obra. Esses R$ 3.000 têm que ser divididos entre esses 3 pedreiros, só que cada um trabalhou uma quantidade de dias. Então, para ser justo, quanto que cada um tem que receber, né? Esse aqui é um exemplo de um exercício de repartição, né, de grandezas, muito comum também. Então, vamos lá. Vamos chamar de x o quê? Ah, a proporção de uma parte do dinheiro. Como assim? Então, vamos supor que eu consegui dividir em números iguais, né? E aí um vai ganhar 5 vezes essa parte, o outro vai ganhar 2 vezes essa parte, o outro vai ganhar 3 vezes essa parte. Né? Então x vai ser aquilo que eu vou conseguir dividir para saber quanto que vale uma parte. Então, o que trabalhou 5 dias vão ter 5 partes, o que trabalhou 2 dias, 2 partes, o que trabalhou 3 dias, 3 partes. Então, ó, eu tenho o quê?
Isso aqui é diretamente proporcional. Também isso aqui é importante. Como assim diretamente? A gente sabe que quanto mais tempo trabalhado, mais dias trabalhado, maior a quantidade de dinheiro que vai ganhar. Então, o primeiro pedreiro vai ganhar 5 vezes essa parte, que eu não sei qual que é que eu vou calcular. O segundo vai ganhar 3 vezes. E o terceiro vai ganhar 2 vezes. Quando eu somar tudo que eles ganharam, eu tenho que chegar nos R$ 3.000. Resolvendo esse cálculo aqui, então, dá 10x, 10 vezes, né? 10x, 10 partes vão computar esses R$ 3.000. Então, quanto que vale uma parte só? Né? Uma parte só vai valer R$ 300. Mas essa é a resposta do problema? Não. Porque o pedreiro um vai ganhar 5 vezes essa parte. Então, o pedreiro um vai ganhar R$ 1.500. O pedreiro 2 vai ganhar 3 vezes essa parte. Então, vai ganhar R$ 900. E o pedreiro 3 vai ganhar 2 vezes essa parte. Então, R$ 600. Bom, assim, então, se a gente somar tudo, vocês podem verificar que dá os 3.000, né? Isso aqui é um exercício aí de repartição. Agora, um outro exercício aqui. Uma empresa vai distribuir ao final do ano 3.100 entre os 3 funcionários que foram mais assíduos, né? Que faltaram menos. De modo que a divisão seja feita de maneira inversamente proporcional à quantidade de dias que cada funcionário faltou. Os funcionários mais assíduos faltaram 2, 3 e 5 dias. Bom, o que está dizendo aqui? O dinheiro vai ser repartido, só que vai ganhar mais quem faltou menos. Então, repara aqui na minha frase: vai ganhar mais quem faltou menos. Então, se vai ganhar mais quem faltou menos, é inversamente proporcional. Então, eu vou ter que construir uma fração inversa. Como assim uma fração inversa? Vamos chamar de x uma parte. Mesma ideia. Só que agora vai ganhar mais quem faltou menos. Então, é inversamente. Para fazer isso, então, já que é inversamente, eu vou fazer, ao invés de multiplicar a parte, eu vou ter que dividir, porque eu vou fazer o inverso, né? Aqui a gente está fazendo direto. Qual que é o inverso de 2x? É x sobre 2, né? Então, por isso que aqui eu estou fazendo o inverso de 2, o inverso de 3, o inverso de 5. E se eu somar tudo aquilo que eles forem ganhar, vai ter que dar R$ 3.100. E agora a gente precisa resolver esse problema, né? Lembrando lá do MMC de 2, 3 e 5. MMC de 2, 3 e 5 é 30. 30 dividido por 2, 15 vezes x, 15x. 30 dividido por 3, 10 vezes x, 10x. 30 dividido por 5, 6 vezes x, 6x. Isso aqui dá igual a 3.100. 15x mais 10x mais 6x dá 25. 31x dividido por 30 é igual a 3.100. Então, x vai ser 3.100 vezes 30 dividido por 31. Fazendo esse cálculo aqui, 3.100 vezes 30 dividido por 31. Isso aqui dá R$ 3.000. R$ 3.000 é o quê? É a parte, né? É a parte, o valor do x. A pergunta fala assim: quanto que o funcionário que faltou 2 dias vai receber? Então, o funcionário que faltou 2 dias, ele vai receber x sobre 2. Então, ele vai receber 3.000 sobre 2. Ele vai receber R$ 1.500. Né? Então, isso aqui é um exercício de repartição em partes inversamente proporcionais. Né? A gente fez ali um de diretamente e um de inversamente. E para fechar a aula hoje, a gente vai aprender a regra de 3 composta. Até agora a gente está fazendo a regra de 3 simples. A composta é quando eu tenho mais que duas grandezas. Então eu tenho várias grandezas e essas grandezas elas podem ser diretamente proporcional, inversamente proporcional ou
ficar misturando, eu posso ter as direto e inversamente na mesma análise, né? Para a gente resolver esses exercícios, o que que a gente precisa fazer? Primeiro, mesma ideia, verificar quais são as grandezas, então fazer a tabelinha com os valores das grandezas. Depois, determinar uma a uma, né? Qual que é a relação entre elas. Aliás, duas a duas, se elas são diretamente ou inversamente com aquilo que eu quero calcular. E por último, fazer os cálculos. Vai ficar mais claro aqui no exercício. Então, ó, se para alimentar uma família com 9 pessoas por 25 dias são necessários 5 quilos de arroz, quantos quilos seriam necessários para alimentar 15 pessoas dessa família durante 45 dias, considerando, claro, né, que a quantidade de arroz é a mesma ainda, comida aí por pessoa. Quais são as grandezas envolvidas aqui? A gente tem o número de pessoas, isso aqui eu estou medindo em quantidade. A gente tem o tempo, que eu estou medindo em dias. E a gente tem o arroz, que eu estou medindo em quilos. Quantidade de arroz que é quilos. Tá vendo que a gente tem três grandezas, então já é uma regra de três composta, porque tem três grandezas. Porque 9 pessoas, para serem alimentadas por 25 dias, precisam de 5 quilos de arroz. Quantos quilos são necessários para alimentar 15 pessoas por 45 dias? Ah, meu Deus, como que eu vou resolver isso? Calma. Só analisar um por um. Então, a primeira coisa que a gente vai fazer é analisar em termos do arroz, né? Se eu aumentar a quantidade de arroz, eu consigo alimentar mais pessoas ou menos pessoas? Eu consigo alimentar mais pessoas. Então, pessoas e arroz são grandezas diretamente proporcionais. Da mesma maneira, né? Se eu aumentar a quantidade de pessoas, eu preciso de mais arroz. Arroz e tempo. Se eu aumentar a quantidade de tempo, eu preciso de mais ou de menos arroz? Eu vou precisar de mais, porque eu vou ter mais dias para alimentar a família, né? Então, tempo e arroz também são diretamente proporcionais. Então, é todo mundo diretamente proporcional. Eu não preciso inverter nada, né? Porque são todos diretamente proporcionais. Diretamente proporcionais. Todas elas, né? Se tivesse alguma que é inverso, eu tenho que inverter aquela que está inverso. Como que eu resolvo então? Eu vou escrever assim: 5 sobre x é igual a o produto delas. Então, 9 sobre 15 vezes, vou colocar o pontinho aqui de vezes, 25 sobre 45. Então, sempre eu vou isolar aquilo que eu quero calcular e eu vou igualar ao produto das outras razões. Aqui para a gente, então, fica o quê? 5 vezes 15 vezes 45 é igual a 9 vezes 25 vezes x. X é igual a 5 vezes 15 vezes 45 dividido por 9 vezes 25. Então, vamos calcular aí 5 vezes 15 vezes 45 dividido por 9 vezes 25. Deu 15. 15 o quê? Quilos. Se 5 dias, oh, perdão, 5 quilos alimentam 9 pessoas para 25 dias, se eu precisar alimentar 15 pessoas por 45 dias, eu vou precisar de 15 quilos de arroz. E agora, o último exercício.
Uma gráfica existem 3 impressoras. Então aqui a gente já tem uma grandeza, né? Impressoras. Isso aqui é medida em quantidade. Que trabalham 4 dias, né? Então aqui a gente tem o tempo em dias. E trabalham 5 horas por dia. Então aqui a gente tem a jornada, eu vou chamar assim, jornada, né? Quantas horas por dia? Então aqui a gente tem horas por dia, né? Então trabalham 5 horas por dia. E produzem 300 mil impressões. Então tem mais uma grandeza aqui. A gente pode ter 15 grandezas se precisar. Impressões. Isso aqui é medida em quantidade também. Então já vou anotar essa primeira informação. 3 impressoras que trabalham 4 dias, 5 horas por dia, produzem 300 mil impressões. Se uma dessas máquinas precisar ser retirada para manutenção, então se retirou uma máquina, eu vou ficar com 2 impressoras. E as outras 2 restantes, né, trabalharem por 5 dias, fazendo 6 horas por dia, quantas impressões vão ser produzidas? Fala, meu Deus, professor, agora eu não sei resolver. Mas sabe sim, é a mesma ideia, só que só tem mais números agora para analisar. Então, impressora e impressão, vou colocar aqui a setinha para cima de impressão. Impressoras e impressão são diretamente ou inversamente proporcionais? Se aumentar o número de impressoras, eu aumento a quantidade de impressões? Sim, então são diretamente proporcionais. Se aumentar a quantidade de dias, eu aumento a quantidade de impressões? Isso é diretamente ou inversamente proporcional. Se aumentar a quantidade de dias trabalhados, eu aumento a quantidade de impressões? Sim, então também são diretamente proporcionais. Se eu aumentar a quantidade de horas trabalhadas em cada dia, eu aumento a quantidade de impressões? Sim, então também são diretamente proporcionais. Bom, tá todo mundo diretamente, eu não tenho que inverter nada. Se alguém fosse inverso, eu ia ter que inverter aquela razão. Para resolver, então, eu copio aqui a razão que eu quero calcular e eu multiplico pelas outras razões. 3 sobre 2 vezes 4 sobre 5 vezes 5 sobre 6. Aí é só ter um pouquinho de cuidado agora nos cálculos. Isso aqui vezes 2 vezes 5 vezes 6 é igual a 3 vezes 4 vezes 5 vezes x. X é igual. Você pode ir fazendo os cálculos no meio do caminho também, né? Eu vou colocar aqui a expressãozinha toda, que eu vou aproveitar para cortar algumas coisas na hora de digitar. Então, estou multiplicando por 5 e estou dividindo por 5. Estou multiplicando por 6 e estou dividindo por 3, então sobra 2. 2 vezes 2, 4. Dividido por 4. Olha só, deu. Isso o quê? Né? 300 mil o quê? Impressões. Bom, então, se com 2 impressoras eu trabalhar mais tempo, por mais horas, né, por 5 dias, por 6 horas por dia, eu vou conseguir incrivelmente fazer a mesma quantidade de impressões. Eu vou demorar mais tempo, mas nesse tempo informado eu vou conseguir fazer as 300 mil impressões. Poderia ter dado qualquer outro número, né? Aqui, coincidentemente, deu a mesma quantidade ali inicial. Mas isso porque eu tenho menos impressoras, mas elas estão um dia a mais e trabalhando mais ainda, né? Então elas conseguem chegar nesses 300 mil. De maneira geral, então, para fazer análise aí de regra de três simples e composta, a gente tem que tomar esse cuidado, né? Tomar esse cuidado aí para, na hora dos cálculos, a gente
olhar com calma, né, e analisar o que que é diretamente, o que que é inversamente. E tudo que for inverso, na hora de fazer o cálculo, eu tenho que inverter a fração, inverter a razão ali. Bom, então é isso, pessoal. Nessa aula hoje falamos aí sobre razões e proporções. Na próxima aula aí vamos falar sobre porcentagens. Bons estudos e até a próxima.